Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E você que me conhece, eu quero agradecer o seu apoio, a sua oração tem sido fundamental para a realização desse trabalho. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Hoje, meu querido, nós vamos falar acerca da família de Samuel. Samuel, ele foi um grande líder político, profético, sacerdote, juiz. Ele foi um homem com qualidades, irmãos, inigualáveis, incomparáveis. Ele exerceu um trino ministério. Mas a família que Samuel nasceu não era lá aquela família que era a sétima maravilha. Era uma família problemática, era uma família que tinha dificuldades de relacionamentos, era uma família que tinha rixas, que tinha conflitos, brigas, desavenças. Esta é a família do profeta Samuel. E a minha oração é que o Espírito de Deus venha lhe dar entendimento para você compreender o tempo e o propósito dele na sua vida e na sua família. O ambiente familiar de Samuel. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar um pouco acerca do ambiente familiar no qual Samuel estava inserido. Muitos acham que as famílias da Bíblia, os heróis da fé, a família deles eram famílias perfeitas, eram famílias harmoniosas, destituídas de atrito, conflitos, problemas do cotidiano das famílias comuns. Mas nós vamos ver que a família de Samuel enfrentava desafios e problemas de convívio como a minha família e a sua família também enfrenta. É sobre isso que nós queremos falar, o ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? A ninguém foi facultado o direito de escolher em qual família desejaria nascer. Com Samuel não foi diferente. A família em que ele nasceu possuía muitas qualidades e sérios problemas de convivência, tais como ciúmes, intrigas, invejas e desavenças. O nascimento de Samuel dividiu opiniões e sentimentos. Ele era muito amado por sua mãe e seu pai. O mesmo não se pode afirmar por parte de Penina. Sempre haverá alguém insatisfeito quando o milagre bate na porta do outro. Então vamos ver o ambiente em que Samuel nasceu. Samuel nasceu de uma família que temia a Deus. É a primeira coisa que nós observamos no relato bíblico. Mas eu destaco que ninguém, nem a mim ou a você, foi facultado o direito de escolher em que família você queria nascer. Nós não escolhemos a família que nós nascemos. Deus fez essa escolha por nós. E com Samuel também não foi diferente. Ele não escolheu a família. Deus o escolhera para morar, crescer no seio daquela família. A família em que Samuel cresceu, irmão, era uma família detentora de qualidades. Era uma família que temia a Deus. Mas também era uma família que possuía inúmeros problemas. Problemas de convivência, problemas como ciúmes, intrigas, invejas, desavenças. Ô, irmão Mauro, você está falando da minha família. Meu querido, da minha família também tem isso. Tá bom, meu querido? Então, toda família tem seu problema. Tem lá aquele que é meio da pá virada, tem atrito, tem desentendimento, rixas. Então, meu querido, por isso que a Bíblia fala, deixa pai e mãe
e unir-se à sua esposa e serão só os dois uma só carne. Porque enquanto é solteiro é uma realidade, mas depois que casa é outra realidade. Eu destaco também que o nascimento de Samuel dividiu opiniões e sentimentos, porque ele era muito amado por parte do seu pai Eucana e da sua mãe Ana, mas não era todo mundo naquela família que estava satisfeito com o nascimento de Samuel. Penina, por exemplo, ela deve ter arrancado as unhas de raiva, ela deve ter arrancado os cabelos da cabeça de raiva, porque agora Ana, ela tivera um filho. Então, meu querido, eu destaco que sempre haverá alguém insatisfeito quando o milagre bate na porta do outro. A Bíblia não fala que Penina ficou insatisfeita, mas a forma como ela vinha se conduzindo, se portando, humilhando Ana por ela não ter filho, eu acredito plenamente que ela não ficou satisfeita ao saber que ela estava grávida e principalmente quando a criança nasceu. Meu querido, sempre que o milagre bater na porta de alguém, sempre surgirá um insatisfeito, alguém que não gostou do milagre. Então, meu querido, serve a Deus, faz a vontade de Deus, não se preocupe se tem alguém na família que não gostou, não se agradou. Segue adiante, viva o teu milagre e glorifique ao Senhor. Quanto à turma dos invejosos, daqueles que desejam ter o que você tem, ou questionam a Deus o porquê você tem e ele não tem, deixe ele buscar de Deus essas respostas, porque você já alcançou a promessa de Deus. Sendo isto, já é o suficiente. Amém, meu querido? Glórias a Deus. Qual é mais importante, a chegada ou a partida? Não escolhemos como, onde ou em quais circunstâncias chegamos a este mundo, mas podemos escolher como sair dele. A chegada não é tão relevante quanto a partida. Alguém pode nascer num berço de ouro e padecer na eternidade. Os fracassos ao longo da vida não podem ser atribuídos unicamente à família a qual nasceu. É possível romper com um legado maldito e redirecionar a própria vida. Pérez era filho de um incesto entre Judá com sua nora Tamar. Ele rompeu o legado de maldição. Eu trago aqui esse ponto que não está proposto pela lição nem pelo comentarista. Meu querido, qual que é mais importante e relevante? A chegada ou a partida? Muitos de nós, irmãos, sofremos aí ao longo da vida, gastamos muitas energias reclamando, lamentando, talvez a família que nós nascemos é uma família problemática, é uma família de viciado, é uma família de drogado, é uma família talvez de um histórico de homicidas, de prostituta, de homossexuais, é uma família com histórico de envolvimento com o satanismo, com as trevas. Então, meu querido, eu quero destacar o seguinte: o que é importante não é a chegada, em que família você chegou, ou em que circunstância e contexto você chegou. Se você é filho de um estupro, se você é filho de um incesto, ou se você é filho de uma relação normal. Para Deus isso não é relevante. O que importa realmente é a sua permanência e a sua saída, a sua partida. Nós não escolhemos como chegar, mas podemos escolher como partir. Eu escolhi partir com Cristo, morrer com Cristo, servir a Cristo, andar em pureza, em santidade, em novidade de vida, meu querido. Eu fiz a minha escolha. É por isso que eu destaco que a chegada, ela não é tão relevante quanto a partida, porque entre a chegada e a partida, ou entre o nascimento e a morte, há um intervalo de tempo de aprendizado, de amadurecimento, de escolhas a serem feitas. Porque alguém pode nascer num berço de ouro e padecer a eternidade no lago de fogo eterno. Olha a parábola que Jesus conta do rico e Lázaro.
O rico não foi para o inferno porque ele era rico, ou tampouco Lázaro foi para o céu porque era pobre. O que a Bíblia destaca ali era a confiança que ambos demonstravam em Deus ou no dinheiro, tá bom, meu querido? Outra coisa, os fracassos ao longo da vida não podem ser todos atribuídos única e exclusivamente à família a qual você nasceu. Ah, eu nasci numa família de drogado, viciado, então não tem jeito, eu vou viver essa vida mesmo. Eu nasci numa família que o meu pai e a minha mãe já traiu um ao outro e eu tinha esse legado de maldição. Eu nasci numa família que derramava sangue de galinha, acendia vela na encruzilhada com farofa e cachaça. Então, meu irmão, há muitas pessoas que vivem se lamentando na família que nasceu. Então, eu quero destacar aqui, é possível, meu irmão, você romper com um legado de maldição e redirecionar a própria vida. Eu destaco Pérez, Judá, filho de Jacó. Ele teve um filho com a própria nora, a mulher do filho dele. Ele se deitou com ela se passando por prostituta e veio 2 filhos, meu irmão. Um desses era Pérez. Pérez, ele tinha tudo para ser um rapaz depressivo, porque ele não sabia se chamava o pai de pai ou chamava de avô. Ele era a vergonha. Toda vez que Judá olhava para ele, ele sentia talvez vergonha daquele episódio, mas Pérez, ele rompeu com aquele legado de maldição e se tornou uma pessoa notória na Bíblia, na sua geração. Meu querido, não importa a sua chegada, o que importa realmente é o que você faz na sua permanência e também na sua partida. Não escolhemos como chegar, mas podemos escolher como vamos partir. Eu escolhi partir com Cristo Jesus, morrer com Cristo Jesus. Amém, meu querido? A bigamia presente. Segundo o relato bíblico, Elcana era um homem que temia Deus. Por não observar um princípio que fora estabelecido por Deus, a saber, a monogamia, ele pagou um alto preço. Seu lar, que deveria ser um ambiente de paz e harmonia, era marcado por brigas, confusão e muita amargura. Ele não conseguiu corresponder aos anseios de cada esposa. Em virtude disto, uma era rancorosa e a outra depressiva. Ninguém quebra um preceito divino e experimenta a felicidade plena. Samuel nasceu numa família onde a bigamia estava presente. Observa, Elcana, ele era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem piedoso, que ano após ano subia para prestar adoração, devolver os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor e levava toda a família. Mas nós observamos que Elcana, mesmo sendo temente a Deus, ele falhou em não observar um princípio bíblico estabelecido por Deus, a monogamia. Ah, irmão Mauro, mas Salomão teve milhares de mulheres. Salomão e Davi teve várias mulheres. Abraão também teve, Jacó. Todos eles tiveram uma coisa em comum. Eles foram homens infelizes, amargurados, porque nenhum deles conseguiu corresponder à expectativa das mulheres que eles tinham. Como que um homem vai conseguir fazer 1000 mulheres felizes, como o caso de Salomão? Como um homem vai conseguir fazer mais de 15 mulheres felizes, como foi o caso de Davi? Elcana, ele não observou esse princípio bíblico. É aquele negócio, não tem problema, não tem importância, Deus só quer o coração. Em consequência, nós observamos que Elcana pagou um alto preço por não observar esse preceito. Eu destaco que seu lar deveria ser um ambiente de paz e harmonia, mas era um ambiente marcado por brigas, confusão e muita amargura. Esse era o ambiente familiar
na casa de Samuel. Era um ambiente marcado por amargura, briga, confusão, desentendimento. Ele não conseguiu, Elcana, corresponder aos anseios de cada esposa. Penina tinha expectativas acerca de Elcana. Ana tinha expectativas acerca de Elcana. E ele não conseguiu realizar nenhuma e nem a outra. Em virtude disso, o que acontece? Uma mulher era rancorosa. Penina era uma mulher má, era uma mulher rancorosa, era uma mulher que maquinava o mal, era uma mulher que tratava a outra como rival e não como parceira. Ela fazia de tudo para infernizar a vida da outra. Penina era rancorosa. E a outra, Ana, nós podemos afirmar que ela era depressiva. Qual é um homem que consegue ser feliz com duas mulheres dessa, meu irmão? Duas mulheres com briga, em conflito, uma com a outra, uma provocando a outra. Aí ele amava a Ana. Porém, meu querido, ele pagou um alto preço. Eu destaco que ninguém que quebra um preceito divino experimenta a felicidade plena que Deus tem para lhe dar. Meu irmão, vale a pena a gente ser fiel, observar os preceitos divinos estabelecidos por Deus, para que possamos experimentar a bênção completa. Deixa aqui uma observação para aquele que é casado e aquele que pretende se casar. Vigie. Cuide da pureza sexual antes do casamento e depois do casamento, tá bom, meu querido? Porque muito homem de Deus já caiu aí nessa situação. Há 3 perigos para um homem de Deus: a barra de ferro, a barra de ouro e a barra da saia. Então tem muita gente que já caiu numa dessas 3 aí. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Uma família piedosa. Elcana, em face dos dissabores familiares, nunca deixou de exercer o papel de sacerdote do seu lar. Ele compreendera que servir a Deus está acima das circunstâncias, se estas são ou não favoráveis. O convívio familiar só seria possível e aceitável se o Senhor Deus fosse invocado e temido naquele lar. Toda família tem lá seus dissabores e amarguras. A forma como cada família serve ao Senhor tornará o ambiente mais agradável ou mais amargo. Observamos então aqui a família de Elcana era uma família piedosa. Era um homem que servia a Deus. E ainda bem que ele servia a Deus, irmão. Ele servia a Deus, mas em casa a coisa não era lá essa maravilha aí proposta pelo comentarista. Era uma família piedosa, mas era uma família cheia de problemas de convívio familiar. Então nós percebemos que Elcana, mesmo no meio dos dissabores, das amarguras, das brigas, das provocações de uma mulher com a outra, uma rixosa, outra depressiva, briga constante. Agora imagina os meninos entrando no meio. Que clima mais tenso e pesado que era aquela família. Elcana, ele compreendeu que servir a Deus estava acima de qualquer circunstância, meu irmão. Se estas eram favoráveis ou não. Esta qualidade Elcana tinha. Ele não desistiu de servir a Deus por causa dos seus problemas familiares, dos seus problemas conjugais, por causa talvez da briga, o conflito dentro de casa. Meu irmão, o pior lugar para ter conflito é dentro de casa. Você pode ter conflito na faculdade, você pode ter conflito no trabalho, você pode ter conflito no ministério, você pode ter conflito lá fora. Mas dentro de casa, irmão, tem que ser um lugar de harmonia, tem que ser um ambiente de paz, tem que ser aquele lugar que você chega e tem vontade de ficar, porque ali você tem paz. O pior lugar para ter briga, irmão, confusão, é dentro de casa. Outra qualidade que eu percebo, ele compreendera, meu irmão, que deveria servir a Deus acima das circunstâncias, se fossem elas favoráveis ou não. Eu destaco que o convívio familiar, meu irmão, ele só seria possível e aceitável se o Senhor Deus, se Deus fosse invocado e temido naquele lar.
Meu irmão, posso dizer uma coisa, aquele lar só não se desestruturou, um não matou o outro, não aconteceu ali um homicídio, um feminicídio, uma mulher matando a outra, porque, meu irmão, havia a presença de Deus ali. O seu lar só não foi destruído, um não matou o outro ainda na faca, no tiro, ou talvez de ataque cardíaco, de ira, porque Deus está presente. Tem você aí que serve a Deus, meu irmão. Então Deus estava presente naquela família para tornar aquele ambiente pelo menos possível e aceitável a convivência entre aquele ambiente de conflito. Toda família tem lá seus dissabores e amarguras. A minha família tem. A minha família não é santa, não. A minha família não é uma família perfeita. Eu tenho gente da pá virada na minha família, eu tenho gente sem noção, eu tenho gente problemática na minha família, meu irmão. E não fica rindo de mim não, porque na sua também tem. Tem uns meio doidos aí sem noção. Mas é nós que devemos buscar a presença de Deus para que a nossa família se torne um ambiente, pelo menos, meu irmão, possível e aceitável o convívio, meu querido, até que Deus complete a obra de transformação na minha vida e na vida da minha família. Toda família tem lá seus dissabores e amarguras. Agora, a forma como cada família serve ao Senhor tornará o ambiente familiar mais agradável ou mais amargo. Como é que a sua família serve a Deus? Tem devocional aí pela manhã, irmão? Tem um período de jejum e oração? Ou é só televisão, Blu-ray, internet, WhatsApp, Facebook, novela, filme, futebol? Como é que é a sua família? Tem tempo para buscar a Deus? Aí nós vamos compreender a razão de muitos fracassos na família. A família de Elcana era uma família que tinha problemas, mas tinha um homem de Deus ali dentro, que mesmo em face dos seus erros, mesmo em face das suas fraquezas, aquele homem servia a Deus, era sincero com Deus, e aquele lá permaneceu de pé, porque ali havia alguém que servia a Deus. Meu querido, Deus está à procura de homens que façam a diferença como foi Abraão. Por causa de Abraão, Deus não destruiu Ló e toda a sua casa, porque Abraão era amigo de Deus. Tem que ter alguém na sua casa, na sua família, que tenha intimidade com Deus, que se interceda pelos teus, para que Deus tenha misericórdia dos teus. Eu me lembro de Raabe virando para os homens que foram como espias à terra. Ela falou: salva o meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, salva, pelo amor de Deus, salva a minha família. E era uma prostituta. E depois ela se converte ao Deus vivo e entra para a genealogia de Jesus. E Raabe foi uma bênção para toda a sua casa. Meu querido, tem homem de Deus aí? Tem mulher de Deus aí? Confia no Senhor e espera nele, porque ele vai mudar essa realidade. Samuel, fruto de oração. Nós vamos observar que Samuel, ele foi fruto de oração. Se Ana não tivesse orado, feito um voto, clamado a Deus, meu irmão, Samuel não teria sido gerado no seu útero. Então, ele não era fruto de um acaso, ele era fruto de uma oração. Ele já fora consagrado a Deus desde o seu ventre, desde o útero da mãe, tá bom, meu querido? Então, nós vamos observar nesse tópico 2 como foi que Ana sai da posição de uma pessoa passiva, chorona, a uma pessoa ativa, fervorosa na fé. A humildade de Ana. A humildade de Ana contrapõe a postura vergonhosa de Penina.
que, embora conhecesse a lei de Deus, agia como se ele não existisse. Não é admissível que alguém afirme ser um adorador do Deus vivo e nas relações com as pessoas mais próximas se mostre altivo, soberbo e prepotente. Deus não pactua com as coisas erradas. Ele dá tempo para que as pessoas se humilhem voluntariamente. Caso contrário, ele mesmo abaterá o soberbo e exaltará o humilde de coração. Nós destacamos aqui nesse ponto a humildade de Ana. Meu irmão, a humildade de Ana, ela é um contraste ou contrapõe a postura soberba, vergonhosa de Penina. Porque Penina, ela conhecia o Deus de Israel. Se ela fosse de uma terra pagã, que não conhecesse o Deus de Israel, tudo bem, mas ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia a lei de Deus, mas ela agia como se Deus não existisse. Ela agia como se Deus fosse feito de pau, pedra e ouro. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem mão, mas não estende. O Deus dela, na concepção dela, era um Deus cego, surdo e mudo, que não via nada. E eu destaco que não é admissível que alguém afirme ser um adorador do Deus vivo e nas suas relações pessoais com as pessoas mais próximas, meu irmão, ele se mostre altivo, soberbo e prepotente. Há pessoas que fora de casa ele é o bacana, é o gente boa, é o ungido, é o varão de Deus, é a varoa de Deus, está coordenando o projeto, trabalho na igreja, mas agora dentro de casa é um carrasco. Dentro de casa, ele é um tirano. Dentro de casa, ele é altivo, ele é soberbo, ele é prepotente, meu irmão. Agora eu questiono, como é que Deus se relaciona com esta pessoa? Primeiro, Deus não pactua com as coisas erradas. Deus não está dando um amém na vida desta pessoa. Por mais que ele esteja vivenciando um ministério próspero e fecundo, Deus não está compactuando, meu irmão, com a vida vergonhosa, equivocada que ele está vivendo. O que Deus está fazendo? Ele está dando tempo para que esta pessoa se humilhe voluntariamente. Deus, ele dá tempo. Deus não tem prazer de matar. Deus não tem prazer de fazer descer a sepultura e lançar a alma no inferno. Ele dá tempo para que a pessoa tome o simancol. Se manca, meu irmão. Se manca, minha irmã. Percebe aí que alguma coisa precisa mudar? Lá na igreja, no reteté do Ramanaia, e dentro de casa, xingando, palavrão, mau testemunho, arrogante, soberba, presunçosa. O irmão também, a mesma coisa. Dentro de casa é o presbítero. Olha, na igreja é o presbítero. Em casa, meu irmão, parece sendo cão chupando manga. Então Deus está dando tempo para esta pessoa se humilhar voluntariamente, tomar um simancol, se quebrantar, se humilhar. Caso contrário, o próprio Deus vai abater a sua soberba. O próprio Deus vai abater a minha soberba e exaltar o humilde de coração. Assim foi com Ana. Deus abateu Penina e exaltou Ana. E Ana tinha tudo, meu irmão, para ficar magoada, com rancor, com ódio, mas o coração dela era humilde e quebrantado. E no tempo certo, Deus honrou a humildade daquela mulher. Ana e sua amargura de alma. Ana era injustiçada e humilhada pela rival todos os dias. Não obstante, o marido não conseguia compreender a razão de sua tristeza. Ana era humilhada no seu lar e na casa de Deus por Penina e possivelmente pelos seus filhos. A amargura da alma de Ana era tão grande que beirava a depressão. A situação começou a mudar quando, em seu coração, ela decidiu assumir uma outra postura. Ela deixou de ser passiva e passou a ser ativa
ativa espiritualmente. Ela fez um voto ao Senhor, seu Deus. Então nós vamos falar aqui um pouco da amargura de Ana. Imagina uma mulher que não tem paz em casa, que todos os dias é humilhada e injustiçada dentro de casa pela outra mulher do marido. Na nossa cultura é algo inconcebível, mas dentro da cultura judaica aquilo ali era uma coisa em dado momento tido como aceitável, mas nunca foi do projeto de Deus. Imagina dentro de casa você ser humilhada todos os dias, injustiçada todos os dias, e o marido dela não conseguia compreender a razão da tristeza dela. Ele dizia: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não ponho comida na mesa, eu não deixo faltar nada para você. Você tem as melhores roupas, você tem de tudo que você precisa. Por que você está triste? Eu sou um homem bom para você. Meu irmão, o homem não conseguia entender a dor e a amargura da mulher. Há muitas mulheres que estão com a alma ferida e o marido acha que é o suficiente colocar comida em casa, pagar as contas, dar um presente, uma sandália e uma roupa. Às vezes a mulher ela quer ser ouvida, ela quer que você coloque esse par de orelhas aqui, para ela falar, desabafar e rasgar o coração e falar com você. Mas muitas vezes nós escolhemos não ouvir. Eu destaco que Ana era humilhada no seu lar e na casa de Deus por Penina e possivelmente pelos seus filhos. Olha que situação, irmão, a amargura dela. A mulher não tinha paz em casa, a mulher não tinha paz nem na casa de Deus. Sentava ela no banco da frente, lá ia a Penina e aquela renca de menina atrás perturbando. Lá ia a Ana sentar no banco lá do meio, lá ia a Penina e aquela renca de menino lá perturbando. Lá ia a Ana sentar lá no último banco, lá vai a irmã Penina, irmão, que não tem juízo. Ô, irmã Penina, que precisava conhecer a Deus. E os meninos, irmão? Talvez até os meninos participavam da perturbação. Ana ia buscar a Deus e tinha ali, meu irmão, uma alegoria de gente para perturbar, entristecer o coração dela. A amargura da alma era tão grande, irmão, que beirava a depressão. Não era paz a situação de Ana. Não tinha paz em casa e não tinha paz nem na casa do Senhor. Ela estava à beira de um colapso emocional, ela estava à beira de uma depressão. Meu irmão, a situação começou a mudar quando Ana, no seu coração, decidiu assumir uma outra postura. A postura de Ana era todos os anos, era chorar, e chorava, e chorava. Parecia aquela samambaia chorona. Meu querido, se chorar mudasse a vida das pessoas, este mundo estava mudado. Porque o que tem de gente chorando não está no gibi, não é verdade? Agora, observe que a situação começou a mudar quando ela deixou de ser uma pessoa passiva e ela passou a ser uma pessoa ativa espiritualmente. Vamos dizer assim que ela aceitou o jugo, ela aceitou aquela canga do diabo, meu irmão. Ela se sujeitou àquela situação, mas quando ela agora entra no templo, na casa de Deus, ela não estava talvez acompanhada do marido. Foi um momento que Penina e o marido e os filhos saíram para almoçar, ela entra num horário que não era o horário de costume, e ali ela faz uma oração, ela deixa de ser passiva e passa a ser ativa espiritualmente. Ela fez um voto ao Senhor, seu Deus. Ela assume agora, meu irmão, o controle da vida espiritual dela. Ela deixa de usar o marido como uma bengala. Minha irmã, o seu marido é um homem de Deus, mas você precisa ter experiência com Deus. Você precisa chorar diante de Deus. A sua mulher é uma mulher de Deus, mas você precisa ter experiência com Deus. Você não pode ser passivo esperando que os outros orem por você, que o pastor interceda por você. Você precisa ser ativo espiritualmente. Você precisa estabelecer propósito
propósito, voto com Deus. Sabe o que é voto, irmão? É aquilo que você fala só você e Deus ele sela aquele negócio e trabalha a seu favor, meu irmão. Mas há pessoas que preferem viver debaixo do jugo do diabo, preferem ser humilhado, pisado, mas não jejua, não ora, não consagra, não faz voto, não estabelece propósito com Deus. Ele vai vivendo daquele jeito porque já acostumou já com a canga do diabo em cima dele. Meu irmão, saia dessa posição de passivo espiritual e assuma a posição de ativo, aquele que vai buscar a Deus, aquele que vai invocar o Senhor, aquele que vai fazer um voto ao Senhor para Deus mudar a sua realidade. O pedido de Ana. Nem tudo é uma questão tão somente de fé. É preciso se sujeitar à soberania de Deus e ao fator tempo. Ana fez o seu pedido em secreto a Deus e lhe propôs um voto. O sacerdote Elê a teve por louca ou embriagada, não sabendo ele que o Senhor aceitara-lhe o pedido e no devido tempo ele iria surpreendê-la. Ser criticado e ser mal compreendido faz parte da realidade daquele a quem Deus quer abençoar. É preciso vigiar para não perder a bênção e saber dominar a si mesmo. Olha o pedido de Ana, meu irmão. Eu destaco que o pedido de Ana, irmão, ele envolve a questão da soberania de Deus. Porque tudo não é só uma questão de milagre, tá bom, meu irmão? Não é só uma questão de fé. É uma questão da soberania e do propósito de Deus. Meu irmão, se eu tiver fé, eu vou determinar e Deus vai fazer. Não, você não vai determinar nada para Deus. Você vai expressar a sua fé. Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas que todavia não seja feito como eu quero, mas como tu quer. Eu tenho fé. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar de mim esse cálice. Mas eu sei que o Senhor tem projetos, planos, a tua soberania que vai muito além da minha fé. Você entende isso, irmão? Que não é só uma questão de fé, é uma questão de se sujeitar à soberania de Deus e ao fator tempo. Então, meu irmão, essa fé imediatista aí, meu irmão, eu desconheço. Eu desconheço esta fé pragmática que quer resultados aqui e agora. A fé, ela vai sendo germinada, cultivada no coração daquele que realmente ama e serve a Deus. Ana, ela fez o seu pedido em secreto a Deus e lhe propôs um voto. Ela nos saiu espalhando para os 4 ventos, parecendo aquela galinha que bota um ovo e que sai cacarejando para o quintal afora, dizendo, botei um ovo, botei um ovo, botei um ovo, botei um ovo. Do contrário, ela fez um voto em secreto, nem o marido sabia do voto dela, nem a rival sabia do voto dela, porque senão ela ia agora, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Ela ficou um voto entre ela e Deus, isso fala de intimidade com Deus. O problema de Ana é que ela viveu talvez muitos anos, eu conjecturando aqui, irmão, com temor de Deus, ela viveu muitos anos amparada na fé do marido e não exerceu uma fé pessoal. Então, meu irmão, ela aprendeu agora a viver uma fé pessoal. O sacerdote Elê a teve por louca ou embriagada. Ele olhou e disse, essa mulher, numa hora dessa, está aí balbuciando palavras sem sentido, essa mulher está bêbada. E ele já julgou por louca ou embriagada, mas não sabia ele que o Senhor aceitara o pedido de Ana e que, no devido tempo, Deus iria surpreender a irmã Ana. Meu querido, é uma realidade. Aquele que serve a Deus, é sincero com Deus, ele é criticado, zombado, incompreendido, julgado, caluniado, difamado. Ele é incompreendido. Isso faz parte da realidade. Acontece com você. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Eu também faço parte desse clube.
Agora, o que importa, irmão, é você e Deus. O sacerdote a teve por embriagada. Deus olhou e disse, agora ela mostrou que realmente ela tem uma fé pessoal. Ela me invocou, ela fez um voto, ela creu que eu sou poderoso para realizar o que ela está pedindo. Deus a teve por bem-aventurada, bem-sucedida. Deus a teve por uma mulher feliz, meu querido. E o sacerdote estava achando que ela estava bêbada, embriagada. Meu irmão, não preocupe com o que as pessoas pensam a teu respeito. Preocupe-se em expressar uma fé ativa, uma fé verdadeira, dinâmica diante de Deus. Agora eu destaco que é preciso vigiar para não perder a bênção e saber dominar a si mesmo. Porque quando Ana fez o pedido, irmão, irmão, se é comigo, eu acho que eu tinha perdido a bênção. Porque eu estou lá na casa de Deus, numa tristeza tremenda, passando luta, perseguição, humilhação, e dentro da casa de Deus. Aí eu olho para um lado, para o outro, espero a turma da bagunça ir embora para poder fazer a minha oração. E quando eu faço a oração, aí parece que o espírito do cão entra agora no sacerdote. Ele chama ela de embriagada. Ô irmão, o negócio estava difícil mesmo para Ana. Quando não é Penina perturbando, vem um sacerdote. Aí, meu irmão, nós vemos mais uma vez a humildade de Ana. Ela vigiou para não perder a bênção. Ela dominou a sua ira justa, ela dominou as suas emoções, se controlou. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não. É por causa da minha amargura de alma, é que eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tá bom, ô sacerdote Eli? Sei que você não ouve mais a voz de Deus, mas eu vou falar com você o que eu estou falando com Deus. Meu irmão, ela colocou brasa viva sobre a cabeça do sacerdote, mas mesmo não ouvindo mais a voz de Deus, ele abençoou Ana. Então, às vezes, a gente precisa vigiar, irmão, para a gente não perder a bênção que Deus tem para nos dar. Amém, meu querido? Porque, essa língua aqui que profere bênção, ela também profere maldição. Essa língua aqui que profere coisas maravilhosas, cânticos maravilhosos, ela também é usada para caluniar, difamar, meu irmão, e falar algumas coisas que a gente não devia falar. Então a gente tem que tomar cuidado, vigiar para não perder a bênção e dominar a si mesmo. Aí nós vamos falar do fruto do Espírito, que é domínio próprio, tá bom, meu irmão? Domínio próprio, fruto do Espírito, para não perder a bênção. A dedicação de Samuel. Nesse tópico nós vamos falar sobre como Ana dedicou Samuel a Deus. Ela fez um voto a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. O nascimento de Samuel. Ana, que até então experimentara várias fases difíceis, passara a vivenciar a fase da gestação. As lágrimas de tristeza deram lugar ao sorriso. Imagina a surpresa ao ter confirmada sua gravidez, saber que o Senhor Deus aceitou sua oração e seu voto. Toda a humilhação e dor sofridas por Ana foram sufocadas pelo primeiro choro de Samuel. As lágrimas do bebê foram como bálsamo que lhe curaram a alma. Nunca abortemos nossos sonhos. Eles um dia nascerão e nos trarão alegria. Glórias a Deus. Meu querido, nascimento de Samuel. Observa como Deus começou a mudar a situação. Aquela situação de caos, aquela situação desesperadora, aquela situação de humilhação. Aquela mulher que experimentou tudo isso, Deus agora começou a mudar a situação dela. Primeira coisa, o ciclo menstrual dela. Ela percebe que o ciclo menstrual não chegou, porque mulher grávida, ela não tem o ciclo menstrual normal. Ela falou, opa, não veio esse mês. Mas pode ser um engano.
Esperou mais um tempo, passou uma semana, duas, o outro mês, também não veio. Começou a dar uns enjoos, começou a passar mal, dar tontura, os sintomas de uma gestação. Meu irmão, aquela mulher estava começando a vivenciar um milagre de Deus na sua vida. Aquela mulher estava agora vivendo o tempo do milagre. Aquela mulher agora estava vivendo o tempo das lágrimas de dor serem substituídas pelas lágrimas de alegria, de sorriso. Imagina agora a surpresa, meu irmão, ao ter confirmado a sua gravidez. Depois de passar do tempo, ela, glórias ao Senhor, aleluia, santo é o Deus de Israel, que me ouviu no tempo da minha humilhação, que ouviu o meu clamor e gerou vida dentro do meu útero, onde era mais profunda sequidão. Meu irmão, aquela mulher, ela ficou feliz por compreender que não fora ela que alcançara aquilo, mas foi Deus que realizou nela. Meu querido, nós nos alegramos não é pelos nossos feitos, pelas nossas realizações. Nós nos alegramos é porque foi o Senhor quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Toda a humilhação e dor sofridas por Ana foram sufocadas pelo primeiro choro de Samuel. Imagina a hora do parto, quando aquela criança estava para nascer e o trabalho de parto em andamento, e de repente puxa Samuel e ele dá o primeiro choro, e aquele choro foi, meu irmão, uma verdadeira sinfonia aos ouvidos de Ana. Naquele momento ela falou, glórias a Deus, Deus confirmou o milagre, Deus confirmou a bênção, Deus aceitou o meu voto. As lágrimas do bebê Samuel foram como um verdadeiro bálsamo que curaram a alma de Ana, meu querido. Aquele bebê, quando chora e derrama lágrimas, eu fico imaginando Samuel acordando de noite, querendo mamar, sentindo cólica, gases, ele chorava. Ana levantava com a maior alegria, vou lá buscar o meu Samuel. Aquele choro, aquilo ali trazia para ela como um bálsamo. Deus tirou a minha tristeza, Deus tirou a minha amargura. Meu querido, nunca aborte os sonhos que Deus colocou no teu coração. Nunca desista daquilo que Deus lhe prometeu, porque aquilo que Deus prometeu, ele vai se cumprir um dia e vai trazer muita alegria ao seu coração. Glórias ao nome do Senhor. Viva cada etapa, cada momento. Não queime etapas para chegar lá na frente. Submeta-se ao Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque ele, ao seu tempo, vos exaltará. Confie no Senhor e espere nele. Quem te vê chorando hoje, vai te ver sorrindo e glorificando o Deus de Israel. Aleluias! Glórias a Deus! O cumprimento do voto. A separação do filho não foi fácil para Ana. Ela amou Samuel, o filho que tirara toda a sua vergonha. Chegara a hora de colocar os pés no chão e cumprir o voto que fora feito ao Senhor. Há momentos que a emoção insiste em prevalecer sobre a razão. No caso de Ana, ela estava dominada pela razão e o sentimento de gratidão a Deus. Posteriormente, Ana teve outros 5 filhos. Ninguém que dá a Deus o seu melhor ficará sem receber algo surpreendente da parte de Deus. Dê o seu melhor para ele. Olha o cumprimento do voto, meu querido. O cumprimento do voto de Ana, irmão, foi algo doloroso, porém prazeroso. Parece ser paradoxal o que eu estou dizendo. Foi doloroso porque ela amou o menino. Foi doloroso porque era o primogênito dela. Foi doloroso porque era o filho amado, desejado. Então, meu querido, chegar o momento dela colocar o pé no chão. Ela ficou de 2 a 3 anos cuidando daquele menino.
amamentando aquele menino, desmamando aquele menino. E chegou o momento agora dela sair do campo da intenção, entrar para o campo da prática. Chegou o momento dela cumprir o voto que ela fez ao Senhor. Meu querido, há momento que a emoção insiste em prevalecer sobre a razão. Nós temos muitas pessoas emocionadas na igreja, muitas pessoas motivadas por um sentimento de razão que não é fé. Fé é uma coisa, febre é outra. Fé é algo que permanece até depois da morte. A febre é algo passageiro. Meu irmão, o projeto de Ana, o propósito dela foi de dar o filho a Deus. E ela cumpriu o voto dela. Ela estava dominada pela razão e o sentimento de gratidão a Deus. Meu querido, posteriormente, nós vamos observar que Deus deu a ela mais outros 5 filhos. Aqui não tinha nenhum, deu 1 e Deus deu 5. Ó, que coisa maravilhosa! Você dá 1, Deus dá 5. Você dá o que você tem pela fé, pela razão, que é o culto racional, inteligente, e Deus ele vai honrar você além daquilo que você está esperando. Deus surpreendeu aquela mulher. Meu irmão, não há ninguém que dê o melhor de si a Deus que não seja surpreendido pelo que Deus pode realizar na sua vida. Dê o melhor. Seja o melhor professor na escola dominical. Seja aquele que ora, que jejua, que consagra, que chega cedo, que busca complementos, que busca material, conhecimento para dar uma lição maravilhosa que o seu aluno quer voltar na semana seguinte para assistir a próxima. Dê o seu melhor, independente se você está sendo aplaudido, independente se você está fazendo sucesso ou não, porque o que fazemos, fazemos para Deus. E é de Deus que vem o prêmio, é de Deus que vem a honra, é de Deus que vem o galardão no tempo devido. Dedicação de Samuel. A dedicação de Samuel a Deus, na pessoa de Eli, tinha tudo para ser um desastre. Este sacerdote já não mais ouvia a voz de Deus, seus filhos eram imorais e tampouco conheciam ao Senhor. O ato de Ana foi de uma fé genuína. O menino cresceu testemunhando a apostasia moral e ética por parte daqueles que se acreditava serem os fiéis representantes de Deus entre os homens. Não permita que a mediocridade de alguns impeça-o de consagrar a Deus o seu Samuel. A dedicação de Samuel, meu irmão, é algo surpreendente. Imagina a Ana, depois de 2, 3 anos, vai trazer no seu filho primogênito e levando para entregar até o sacerdote. E os boatos que se falava sobre Eli, a família, irmão, a família sacerdotal, eram os piores possíveis. Eram os piores. Eli não ouvia mais a voz de Deus. Os filhos de Eli tampouco conheciam a Deus. Eram assalariados no ministério, eram sustentados no ministério, viviam do ministério, mas não conheciam a Deus. Esse sacerdote nem mais ouvia a voz de Deus, meu irmão. Então, aquela dedicação, o voto de Ana, tinha tudo para ser um desastre. Ela tinha tudo para virar para o marido dela e falou: meu amor, vamos fazer o seguinte, aqui esses homens não têm nada de Deus na vida deles, vamos voltar com o nosso Samuel para trás, porque eu já percebi que essa família aqui vai ser um desastre para o nosso filho. Meu irmão, Ana, ela persistiu com o seu voto. Ela fez para Deus e ela estava decidida a superar tudo que estava à sua frente. O ato de Ana, meu irmão, foi um ato de uma fé genuína. Não é emoção, sensacionalismo. É fé genuína que envolve razão. Eu fiz um voto e eu vou cumprir o voto. Eu fiz um compromisso, eu vou honrar o meu compromisso. O menino cresceu, irmão, testemunhando a apostasia moral e ética do sacerdote, do sumo sacerdote e os 2 filhos do sumo sacerdote. Justamente aqueles que deveriam ser o exemplo, o referencial de postura, pureza e santidade, meu irmão. E não permita, eu destaco aqui, que a mediocridade alheia impeça você
de consagrar o seu Samuel a Deus. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quando olhamos a mediocridade, quando olhamos o sistema podre, quando vemos a corrupção moral, ética generalizada no altar, na casa de Deus. Quantas vezes nós queremos desistir desse projeto chamado igreja? Meu querido, não permita que a mediocridade de terceiros, a mediocridade alheia, a falta de testemunho, de comprometimento, o desvio de conduta de alguns líderes venha impedir você de consagrar o seu Samuel a Deus, de cumprir o seu voto. Permaneça no seu propósito, permaneça na casa de Deus, porque naquele dia vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui a lição de número 2. Eu agradeço imensamente as orações, as palavras amigas, os comentários deixados aí no YouTube. Algumas pessoas têm falado para eu deixar o número da minha conta bancária para que eu possa receber ajuda monetária. De fato, eu preciso. Mas eu reluto com esta ideia de monetizar o canal e colocar a minha conta aí disponível para as pessoas. Quem desejá-lo fazer, que me procure em off, no WhatsApp, tem meu telefone aí. Você pode me pedir os slides, eu vou enviar para você, eu vou te cadastrar. Todo esse material é produzido semanalmente com muito amor e eu quero contar com o seu apoio, que você nos ajude compartilhando esse vídeo, meu irmão, e intercedendo por mim e pela minha família. Tem vezes que nós somos alvos de ataques satânicos aqui, irmão, que você não faz a mínima ideia do que nós estamos enfrentando. Eu conto com o seu apoio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Meu Deus, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor, independente da circunstância. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos entes queridos, aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que são problemáticos, aqueles que ainda têm um coração duro. Meu Deus, nós queremos ser como Raabe, meu Deus, que embora vivesse uma vida de pecado vergonhosa, quando ela conheceu ao Senhor, ela foi um instrumento de salvação para toda a família. Nós queremos ser como Pérez, ó Pai, que era fruto de um incesto. Talvez estou orando com pessoas que é fruto de um adultério, é fruto de uma infidelidade conjugal, é fruto de um incesto, de um estupro. Meu Deus, ela chegou nesta vida, meu Deus, de uma forma que ela não queria, numa família que ela não desejava. Mas, ó Pai, o que importa não é a chegada, é a partida, Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para a nossa partida, para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Santifica-nos, transforma, purifica-nos e torna-nos aptos para encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para encontrar com você na próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós estaremos encontrando com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.